Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 5ª reunião extraordinária de 2024 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Agradeço a presença dos participantes: Percy Chidin Amêndola Espridião, secretário municipal da Fazenda; Nelson Dias Paião, secretário municipal de Planejamento e Obras. O resto eu vou fazer no improviso. Sônia Espera, secretária de Administração e Governo; Fernando, representante da Associação Comercial; e Felipe, contador da Prefeitura. Acertei? Muito bem. Seguimos, então. A reunião de hoje é para a gente tratar referente à pavimentação e os investimentos no Centro de Desenvolvimento de Assis. A gente aprovou no final do ano passado um empréstimo de 22 milhões, aprovamos a abertura de crédito, fizemos uma reunião aqui na Câmara onde a gente descobriu, para nossa surpresa, que ainda não havia sido contratado. Então essa reunião é para a gente se atualizar do que está acontecendo, para a gente tentar entender em que etapa que se encontra, porque a gente entende que é sim prioridade esse investimento no distrito industrial, que é um anseio dos empresários da nossa cidade há muito tempo. Então gostaria de começar passando a palavra, talvez para você, Percy, explicar um pouquinho como é que está esse andamento, quais são as dificuldades e por que as obras ainda não começaram. Bom dia a todos. Bom dia. A lei foi autorizativa, foi enviada para a Câmara, vocês aprovaram no final de 2023 e para se fazer, enviar os documentos ao Secretaria do Tesouro Nacional, você precisa aguardar os orçamentos, fechamento do ano. Isso foi feito até março. Como eu havia dito na reunião anterior, em abril nós protocolamos na Secretaria do Tesouro Nacional e até então nós estamos aguardando a autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. O empréstimo junto às instituições financeiras do poder público, ele é moroso, sim. Esse é um pouco mais. Por quê? Nós podemos optar em emprestar o dinheiro, sempre com o aval da Secretaria, mas com garantia do governo, ou não. Com a garantia do governo, os juros é mais baratos, metade praticamente. Então, a primeira coisa que você aprende quando você assume uma pasta como Secretaria da Fazenda é a economicidade. Eu não posso mandar um projeto para a Câmara com juros maiores do que ofertado pelo mercado. O que aconteceu nesse período, que a Secretaria do Tesouro Nacional, pelo que nós entendemos, haviam muitos processos lá, havia um movimento na Secretaria que para atender todo mundo e houve sim uma morosidade e no dia 23 de agosto nós fomos contemplados com a aprovação desse empréstimo junto ao Banco do Brasil. Está aqui o ofício circular da Secretaria. É bom dizer que uma prefeitura só consegue esse aval da Secretaria do Tesouro Nacional, com garantia do governo, com garantia da União, se ela tiver totalmente de acordo com as regras fiscais. É muito difícil conseguir. Então, nós conseguimos, nós aprovamos. E nós sabemos que foi dia 23, mas nós recebemos ontem, a aprovação e já a Secretaria do Tesouro Nacional já encaminhou o processo para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já preparou a minuta, o contrato está aqui comigo. Aliás, já estava preparada a minuta, só faltava pôr o número do PVL autorizado. Estamos só aguardando a PGM, acho que é a Secretaria, ou não sei quem que vai publicar isso no Diário Oficial, e o contrato será assinado ainda até sexta-feira, mais tardar segunda ou terça. Já foi feita a licitação da base. Importante informar que não houve atraso nenhum nas obras, porque primeiro, para você fazer as obras, você precisa aguardar a parte da Sabesp. A Sabesp ainda não terminou a parte que foi fechada lá, que a Sabesp
ela vai ter uma despesa de 18 milhões, mas é muito mais que isso. Se ela fosse contratar com uma empresa, seria 40 milhões. Então, a Sabesp está fazendo o que tem que fazer dos gaviões, é isso? E nós vamos, a Noromix foi contemplada para fazer a base, e nós temos uma ata de asfalto por metro, que, se não me engano, quem ganhou foi a KLM, que assim que assinarmos o contrato com o Banco do Brasil, que pode ser até sexta, no mais tardar segunda, daremos a ordem de serviço para a Noromix, que fará a base, e a KLM virá com o asfalto. Graças a Deus, deu tudo certo. Volto a frisar, não houve atraso, porque eu não poderia asfaltar antes da base, eu não poderia asfaltar antes que a Sabesp entregasse as obras. E mesmo porque eu tenho que aguardar, quando eu propus para a Câmara esse empréstimo, eu não tenho recurso para fazer. E quando eu tenho esse empréstimo para ser aprovado, eu não posso adiantar nenhuma obra, porque depois eu não posso medir. Então, graças a Deus, graças ao bom Deus, tudo ocorreu da maneira correta e no tempo certo. É isso. Obrigado. Obrigado, Percy. Em relação ao andamento da obra da Sabesp, já tem uma previsão para a entrega de toda essa obra que já foi combinada para início do recapeamento, da pavimentação, de fato? A Sabesp já deu uma prévia ou vocês ainda estão à mercê da Sabesp? Então, eles estão trabalhando no dissipador lá e no canal. Até para falar a verdade, as obras estão sendo muito bem feitas. Serviço muito bem feito. E a erosão já está totalmente controlada. O canal, uma obra linda. A gente teve lá, né? Muito bonita a obra. É uma obra chique, bonita de se ver, tá? Um dissipador. Então, água, esgoto fluvial, água de chuva, ela vai fazer tudo isso. A Maralina, né? Que é a empresa da Sabesp. A empresa terceirizada da Sabesp. Então, logo eles entregando, a gente vai entrar. Eu conversei com um dos engenheiros lá, disseram que não tem uma provisão assim, mas é rápido, dá para acabar. Entendeu? Então, não tem como dar uma data assim, né? 20, 30 dias. Não, mas acaba esse ano. Oi? Não, acaba. Não, acaba. Não, esse mês. Esse Mas mês que vem está será? acabando, ainda estamos já entrando para fazer o asfalto. Frentes que dá para começar, né? Sim, Dá claro. nos nossos contratos. Agora, o que acontece? Com a aprovação do contrato de 22 milhões, eu posso começar a fazer alguns asfaltos lá na parte de cima, que já está ok. Eu não poderia fazer antes, porque depois eu não tenho como medir. Não tem. Então, assim que eu der a autorização para a Noromix fazer a base, eu já posso começar a asfaltar lá em cima. Porque lá já tem a base, mas eu não poderia ter feito antes, porque depois eu não posso medir o contrato do empréstimo. E qual que é a previsão para começar esse asfaltamento na parte de cima? Semana que vem. Mais rápido possível. Semana que vem? Semana que vem. Já tem obra, já tenho sem que assinar o contrato com o Banco do Brasil, eu já posso dar, inclusive, a ordem de serviço para a KLM, se não me engano, que ganhou por metro quadrado, começar a fazer as obras lá na parte de cima. Primeira base. A primeira base, mas lá na parte de cima tem algumas ruas que você já pode fazer. Eu não poderia fazer com recurso, mesmo se eu tivesse, porque depois não entra na medição. Na semana que vem já começa as obras. É assim, se não chover, Ah, mas a gente quer que chove, né? Precisa A gente chover, quer que precisa chove parar. porque tá falta Mas ao de mesmo chuva, né? tempo Ao atrasa. mesmo tempo atrasa, né? Então a chuva é bem-vinda, né? Deus é bom, né? Mas não vai atrapalhar nada, não. Gostaria de expor um pouco a minha preocupação, ao menos. A gente recebeu esse empréstimo em regime de urgência no final do ano passado e tivemos algumas discussões aqui na Câmara, inclusive a associação participou, vários empresários participaram, e os prazos que nos passaram naquela época, na época era o Fábio, secretário ainda, eram totalmente diferentes. A gente tentou alertar ainda sobre a eminente atraso que teria
contratação de empréstimo, contratação licitatória, todo o procedimento burocrático que a gente já está acostumado. E optamos naquela época por fazer uma emenda no orçamento, disponibilizando 5 milhões de reais, que é o que foi acordado lá atrás, quando foi fechado o contrato da Sabesp, que os royalties seriam destinados ao Distrito Industrial. No meio do caminho isso não se concretizou, esses royalties foram destinados para o transbordo do lixo, e infelizmente o Distrito Industrial acabou tendo que esperar alguns anos aí para finalmente ter essa ação do Executivo de optar por fazer esse investimento. E na época a gente alertou sobre a necessidade da gente tentar olhar para o orçamento, buscar recursos para iniciar com mão de obra própria, porque a Prefeitura tem o equipamento, tem o know-how, tem os funcionários capacitados, a gente faz asfalto na cidade inteira, não tem nada que justifique ser diferente no Distrito Industrial. Aí eu queria entender, Percy, o que foi feito com esse recurso? Porque a gente disponibilizou 5 milhões a partir do início desse exercício para que fosse iniciado essa obra onde já estava mais adiantado. Então eu queria entender o que foi feito com esse recurso, para onde foi destinado, se de fato os royalties vão ficar com o transbordo, se de fato os royalties da contratação da Sabesp irão ser investidos no Distrito Industrial, como é que vocês estão alocando esses recursos? Primeiro momento, a gente não poderia começar, como eu falei, quando você opta por um empréstimo, você tem que aguardar para depois você não começar antes e depois você não poder contar com a medição. Com relação aos rotos, aos orçamentos, eu gostaria que o Felipe explicasse, principalmente a questão do transbordo, Felipe. Que, se não me engano, essa dotação do transbordo que foi alterada pela Câmara, parece que eram de recursos vinculados. Por Dentro favor. do planejamento da Prefeitura, o royalties da concessão da Sabesp sempre foi destinado ao transbordo. No momento da retirada através da emenda, a gente ficou sem recurso para fazer o transbordo. Então, como é que a Prefeitura vai fazer o transbordo do lixo, vai armazenar o lixo em Patá sem dotação orçamentária, sem ter como empenhar? Tinha um contrato em andamento sem ter como empenhar. Então, foi uma coisa que ficou confusa orçamentariamente. Então, precisamos realocar recursos para o transbordo, não podia deixar de prestar esse serviço, né? Não podia deixar o lixo aqui em Assis, né? Então, nós precisamos retornar a dotação do transbordo, tá? E eu acho, minha opinião, né, se eu tenho um financiamento, está para sair, né? A gente estava aguardando a STN aprovar o financiamento, né? Foi mais moroso do que a gente imaginava, né? Eu vou pegar o financiamento para devolver depois, né? Vou investir recurso próprio para devolver o financiamento depois, era uma coisa que para a gente, né, não ficou legal, né? Já tinha um compromisso, né? Então, eu tinha recursos compromissados, que foram retirados através de emenda, que prejudicaram o andamento de contratos, né? Eu tive que retornar para fazer o serviço, né? Tive que retornar porque eu tinha um contrato em andamento, tá? E eu ia despender recursos do Tesouro para depois pegar o financiamento e devolver, porque eu já tinha feito. Né? Sendo que você não poderia devolver, se você fizesse, você não poderia pegar esse recurso. Você perdeu o recurso Só do uma financiamento. pergunta. Eu queria deixar claro que quem prometeu que esse recurso dos royalties iria para o Distrito Industrial não fui eu, foi o atual prefeito, inclusive em campanha, está registrado. Um segundo, Soninha. Que esse recurso iria, foi isso que foi acordado. A Associação Comercial deve lembrar da tramitação desse acordo com a Sabesp. Isso está registrado, não sou eu que estou inventando. Os recursos da outorga, daquele dinheiro lá que a Sabesp... Não, mas eu estou falando dos royalties. Os royalties que entram todo ano, esses 5 milhões por ano que entram de royalties, então, foi acordado. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, que tem uma lei que criou ele e que ele tem destinação específica lá para saneamento ambiental. Por isso que a gente não O serviço que a Sabesp tem feito hoje poderia ser feito com esse recurso. Mas a Sabesp está fazendo. Mas quem acordou que seria investido no Distrito Industrial não fui eu, foi o atual prefeito. E foi isso que foi acordado junto com os empresários. Houve uma confusão nessas duas questões, né? Que houve a obra, sim, né, por conta da Sabesp, foi uma luta enorme, né, para conseguir, na época da celebração do contrato programa. E depois foi conseguido que a Sabesp fizesse. E aí a Sabesp, acho que foi essa confusãozinha aí que deu.
É que a confusão não foi da nossa parte, foi do Poder problema. Executivo, porque isso está registrado depois, quem quiser entrar nas minhas redes sociais vai poder ver, promessa de campanha de que o contrato seria celebrado com a Sabesp e que esse recurso seria investido no indústria industrial. Esses 5 milhões por ano, E está acontecendo. É isso que eu tô esses 5 milhões por ano dos royalties, Felipe, eles estão sendo investidos no... Não são 5 milhões. Quantos são os royalties? 2 milhões. E estão sendo investidos onde? No transbordo do lixo, que é o fundo, foi criado um fundo para o saneamento ambiental. Que a Sabesp exigiu. Saneamento ambiental não é asfalto. Então, quer dizer, Exatamente. o que a Sabesp Mas tá poderia fazendo ser hoje gastado na através da erosão, Amaralina, poderia ser gastado em diversas outras coisas. Mas no quando distrito você industrial. consegue o empréstimo para fazer a obra, você não vai gastar lá. Você leva o lixo para Quatá, Fernando. Mas o que foi acordado com os empresários, o que a gente teve aqui, conversou vamos disponibilizar esse recurso para iniciar, porque os empresários vieram aqui, apontaram uma urgência, Tá essa bom. urgência foi apontada pelo Poder Executivo no projeto que tramitou em regime de urgência, e a gente acordou isso, que a gente queria deixar esse recurso para que a Prefeitura pudesse começar a fazer essa obra, pudesse começar a entregar. Então, vocês... Mas Mas vocês tiraram o recurso do transbordo do lixo para pôr lá e eu tenho empréstimo para fazer lá. Complicado, eu deixo o lixo aqui? o prefeito pode alterar 10% do orçamento via decreto, Mas foi 10% isso do que foi feito, orçamento... Foi isso que foi feito. senão Dá não conseguiria quase levar lixo 60 pra Quatá. milhões de reais que ele poderia alterar as prioridades e definir outra verba para o transbordo. Isso é muito claro. Mas o que me preocupa é que a prefeitura veio aqui na Câmara, a gente abriu o diálogo, abriu a discussão, e os prazos que nos foram passados, nenhum foi cumprido. O senhor deve lembrar, Percy, da reunião que a gente fez com o Fábio Nosaki aqui, em que ele apresentou que as obras iniciariam já no começo do ano, que da contratação do empréstimo. Mas nós esperamos a autorização da STN. Exato. Se eu poderia muito bem cumprir isso aí, se eu tivesse empréstimo, Agora- seria a garantia do governo, como eu já falei antes. Pois não, professor, se ele permitir. Essa é a primeira vez que nós fazemos uma operação de crédito através, com esse tipo de garantia Garantia. da União. Nós nunca fizemos na história da vez. É a primeira vez. Uhum. Das outras vezes, Vai ser garantia. era sem essa garantia da União. Sempre tem que ter o aval da STN, mas sem a garantia. Só que o processo É mais moroso. a aprovação disso, que exige outras instâncias também, é muito mais moroso. Nós não tínhamos essa experiência, agora a gente tem. A gente não ia garantir nada se nós soubéssemos do que a gente ia passar. Isso é natural. Só fazendo, só agindo que a gente sabe. Né? Os outros processos que nós fizemos de operação de crédito foram rapidinho. Eu discordo, Soninha, porque assim, tudo isso está definido em edital já. Eu trabalhei nisso. Eu concordo, mas se a gente tivesse entrado antes, quando a gente propôs o projeto no STN, Entrado como? estariam. Não, entrado para ver o edital, entrado para ver o que eles iam exigir. Por exemplo, uma das questões que a gente entrou, inclusive na última reunião, houve uma discordância entre mim e o Felipe, é sobre a questão do CIOP. A gente sabe que o STN, para a liberação, ele exige uma série de regularidades fiscais, como você estava falando. E dentre eles entra a questão da educação, com a participação dos conselhos municipais. E pelo que eu entendi, esse foi um dos pontos que precisou ser acertado para que essa contratação pudesse ser celebrada. Então eu queria entender, Felipe, como é que funcionou esse processo de regularização dos dados do CIOPS e prestação dessas contas, se tudo caminhou conforme vocês esperavam, se houve imprevistos. Porque assim, o que a gente vê hoje na educação é uma série de irregularidades que estão sendo apontadas pelo Conselho, que estão sendo apontadas pelo Ministério Público, que estão sendo apontadas pela Câmara, e a gente vê que esses dados do CIOP precisam ser validados pelo Conselho. E foram. Então eu queria entender como é que foi esse processo, Felipe? Como é que foi esse processo de regularização dos dados do CIOP? Porque a gente sabe que tinha coisa que estava atrasada, isso é fato. Então a gente quer entender como é que foi esse processo de regularização. Isso já foi discutido na última reunião que a gente teve aqui. Já esclarecemos que o CIOP anda em dia. Naquele momento houve um atraso sim, mas não prejudicou em nada. Já foi discutido da última vez. Continuamos com o CIOP em dia, assim como todas as demais prestações de conta da Prefeitura de Assis. Tem corrido de forma natural. Temos atraso, está tudo em dia, a STN analisou. Acho que a gente está batendo uma tecla que já foi batida, né, uma situação que já foi resolvida, já foi passada. O atraso não foi por conta disso. O atraso, o CIOP teve algum atrasinho lá em janeiro e fevereiro, mas a nossa propositura para juntar a STN foi em abril.
efetivamente foi em abril, porque nós fechamos os balancetes em março. Não houve nenhum atraso. O CIOP, se houve um atraso ou não, na entrega do CIOP ou na relação do CIOP lá em janeiro, fevereiro, é irrelevante. Isso não atrasou em nada o processo, em nada. O processo está parado desde abril na STN, com tudo regularizado, com CIOP, com certidões, equilíbrio financeiro, tudo. A STN que atrasou. Aliás, nós podíamos convocar o pessoal da STN, Secretaria de Tesouro Nacional, para explicar por que estão atrás desse jeito. Porque não foi para nós, não foi nós que resolvemos isso. Aí tem que arranjar um deputado para convocar os caras. Vamos fazer isso. Tanto poder assim, porque não. Você pensa que a gente não fica questionando também o porquê. O porquê. O que aconteceu, inclusive, casos de chegou lá em abril, maio, estava lá, vai assinar agora. Veio lá. Parece que esperava vencer para falar que estava vencido. Estava vencido de certidão. Aí você punha de novo. Aí atualizava tudo de novo. Então, o atraso que se deu à Secretaria do Tesouro Nacional. Essa é a pura verdade. Agora, vocês tinham mais trabalho ou não? Eu trabalhei junto à Caixa Federal há muito tempo, tive relação com a superintendência, e me foi passado que realmente a Secretaria do Tesouro Nacional, também com os contratos junto à Caixa, estava com atraso. Por demanda de serviço ou por outros motivos que nós não sabemos. Mas houve sim um atraso por conta da Secretaria do Tesouro Nacional. Que agora chegou aqui, ó. Responsável, Banco do Brasil, está aqui. Só para confirmar os prazos. Verificou que o proponente cumpre todos os requisitos na contratação. Só para confirmar, então assina o contrato essa semana e semana que vem já tem a ordem para iniciar as obras. O que precisa agora assim que sair no Diário Oficial, assina o seu contrato e, na verdade, as empresas já foram verbalmente, falaram, porque as empresas me pediram para o prefeito, que eles precisam pelo menos principalmente a Noromix, precisa de 5, 6 dias por conta de logística. Então, verbalmente, essa ordem de serviço já foi praticamente dada. Porque elas vão ter que estar aqui, assim que assinar o contrato, já tem ordem de serviço, a empresa já está se mobilizando para que na semana que vem já faça essa base. Mas só para a gente confirmar os prazos, Percy, até quando você acha que assina o contrato com o BB? Máximo tardar, segunda, terça-feira está assinado. Segunda, terça-feira. E o despacho oficial solicitando o início das obras? No mesmo dia. No mesmo dia. Então, semana que vem... A KLM já está... A Noromix já está... foi licitado, o contrato com a Noromix, e nós temos uma ata de registro junto com a KLM para fazer o asfalto por metro, não é isso? Já está preparado. Agora já foi. Perfeito. Já vamos asfaltar até o... Eu gostaria de ouvir a Associação Comercial agora sobre como é que vem sendo lidar com essa ansiedade, né? Porque é uma demanda já de quase 4 décadas dos empresários. Como é que vem sendo esse diálogo? A gente lamenta muito que não tem nenhum dos empresários envolvidos que colocaram o nome à disposição para participar do grupo de trabalho para acompanhar tudo isso. A gente daqui da Câmara se comprometeu, independente de qualquer coisa, a gente vai cumprir o que a gente disse. Mas eu queria entender como é que está essa intermediação junto com os empresários. Como é que está lidar com essa ansiedade, se houve algum problema nesse atraso, se houve alguma reclamação dos empresários, como é que está sendo isso, eles estão contentes, para a gente entender um pouquinho, fazer essa intermediação com esse grupo que esteve aqui na Câmara em outras oportunidades. Bom dia a todos, bom dia, Fernando. Venho aqui nessa reunião representando o nosso presidente em viagem, que pode estar presente. A nossa relação, principalmente com a comissão que foi criada, ela é constante, tá? Principalmente via WhatsApp, a gente se comunica, se conversa. Eles têm acompanhado desde quando iniciou todo esse processo, porque eles estão lá presentes dentro do CDA, então eles têm acompanhado o que a Sabesp tem feito através da Maralina, e o processo da parte de documentos aí que foi exposto pela parte da Prefeitura, isso também foi acompanhado por essa comissão, tá? Principalmente na figura do Walter, que esteve mais presente com eles ali, cuidando dessa documentação. Eles tiveram vários contatos na época com o secretário da época, o Fábio, para buscar explicações do porquê de tal situação ainda não havia ocorrido, e aí foi dado todas as explicações que
na época, dependia de algumas licenças ambientais que estavam sendo regularizadas para a obra começar. E a obra estava andando, sim, mas não, como que eu posso colocar assim, onde os olhos estavam a ver ali, né? Porque eles estavam trabalhando naquela, eu não sei o nome, Erosão. na erosão. Boroçoca. Tá? A gente começa. Por onde que tinha que começar. Então, assim, da parte de relacionamento e de andamento das obras ali, ao ponto de vista deles, totalmente de acordo, eles estão contentes com a conquista que eles tiveram após muitos anos, tá? Agora, o processo é moroso. A gente tenta, de alguma forma, buscar apoiar, conversar, intermediar a situação junto à prefeitura, junto à Sabesp, até para, se possível, agilizar em alguma coisa, mas a gente esbarra na parte burocrática dos processos. Mas o acompanhamento tem acontecido, sim, os empresários, inclusive, vieram para estar aqui, 3 nomes confirmaram para estar aqui, não sei por que não compareceram, mas nós, enquanto associação, assumimos o compromisso de fazer parte dessa comissão. Nós vamos estar de perto, acompanhando junto aos empresários, junto à prefeitura, junto à Câmara, para entregar o melhor trabalho para os nossos empresários do CDA. Eu acho que é isso. Vamos acompanhar então agora os prazos, vamos acompanhar a celebração desse contrato. E eu gostaria de pedir, Percy, assim que você conseguisse formalizar e assinar esse contrato, de enviar uma cópia para a Câmara para a gente acompanhar Claro. também. Acho que é importante, já que a gente foi parte desse processo. Eu acho que é isso. Mais alguma colocação dos novos pares? Não? Graças a Deus, é tudo certo. Eu vou encerrar essa parte da reunião, aí vocês já estão liberados e a gente vai ficar só para discutir o projeto 153 de 2024. Então, suspenda a reunião por 5 minutos. De volta, após a suspensão da reunião, vamos abrir o debate agora para a pauta dos projetos. Do projeto, na verdade. Projeto de Lei 153 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para o SIM especifica, no valor de R$ 1.140.000, junto à unidade orçamentária da Câmara Municipal de Assis. O relator sou eu, o vereador Fernando Sirkin. Analisei o projeto aqui e conta com meu parecer favorável. É uma abertura de crédito para reforço da dotação orçamentária para suprir as necessidades do Poder Legislativo, em especial para custear outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, aquisição de equipamentos e material permanente. Vale destacar que a Câmara fez alguns investimentos aí ao longo do ano, destaca-se a compra de uma van para a TV Câmara, então se faz necessário essa alteração aqui junto a esse projeto de lei para poder ocorrer com essa abertura de crédito. Conta com o meu parecer favorável. Mais alguma colocação dos nobres pares? Então é isso. Encerrada a discussão, a comissão guardará o voto do relator e a simples aposição de assinatura dos demais membros implicará na concordância total com a sua manifestação. Antes de encerrar, eu gostaria de ouvir vocês sobre o que vocês acham da gente fazer uma reunião novamente sobre o SEDET. Na última vez, a gente fez uma reunião muito boa aqui, em que participaram a Diretoria Regional de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação, diretora do ETEC, os conselhos municipais e, inclusive, também o secretário de Negócios Jurídicos. E a gente pôde ver que a estrutura do SEDET está muito irregular. E isso vem gerando uma animosidade, uma ansiedade nos pais, nos alunos e na comunidade SEDET, professores, coordenadores, enfim. Então, tendo em vista aí a incapacidade da Secretaria Municipal de Educação de ter a proatividade de regularizar, de fazer esse debate, eu acho que seria importante a gente propor uma reunião aberta. Inclusive, gostaria de ver a possibilidade de a gente usar o plenário, para que a gente possa fazer uma conversa bem ampla, chamar novamente todos esses setores, mas também chamar os professores, inclusive alguns professores me procuraram, eles já estão fazendo um esforço para redigir um projeto de lei para começar a regularizar o SEDET, mas não estão tendo apoio, não estão tendo essa participação da Secretaria nesse processo. Então eu acho que agora que a gente já evidenciou as irregularidades, seria interessante a gente participar desse processo de solucionar essa questão do SEDET, que está totalmente irregular, como a gente pode ver, através das matrículas falsas, sem acordo de cooperação, sem formalização
que garanta os gastos lá nesse local, que é um local privado. Também sem a questão da metodologia, a questão de uso do recurso do Fundeb para alunos que não são da nossa rede, enfim. O problema é bem grande e eu acho que a Câmara também tem esse papel, não só apontar os erros, mas ajudar a resolver no aspecto orçamentário, no aspecto legislativo e legal. Então eu gostaria de propor para a nossa próxima reunião, não nessa quinta-feira que a gente tem uma conversa com a Dulce, mas para o dia 12. O que vocês acham da gente fazer essa reunião ampla no dia 12/9? Não, presidente, Com a palavra? diante do que o senhor falou, eu fiquei pensativo na situação. As pessoas procuraram o senhor para fazer um projeto, né? Por que não a gente não absorver primeiro essas pessoas com um projeto, para dar uma análise do que eles estão propondo, do que eles querem, para depois a gente fazer uma ampla? Eu acho que seria mais interessante para nós tomarmos um conhecimento maior do que a necessidade, antes de nós irmos para o debate total, né? Eu concordo. É que esse projeto, ele ainda é neófito. É um projeto que, assim, não tem respaldo da Secretaria Municipal de Educação. Pelo que eu vi, tem muitos erros. Então, assim, seria mais uma reunião para a gente ouvir a Secretaria, ver se ela topa que os professores façam um projeto, que a Câmara ajuda nesse processo. Porque não adianta nada também a gente discutir o projeto, fazer o projeto e a secretária não topar. E a gente vê também como é que vai ficar a questão dos alunos da rede estadual. Se existe uma possibilidade da Secretaria Regional, da Diretoria Regional de Ensino, estabelecer uma parceria com o município para esses alunos não ficarem desamparados, para a gente ouvir todo mundo para começar a discutir alguma coisa, entendeu? Porque, assim, eu vejo a gente discutindo, tendo muita ideia boa, mas daí chega na Secretaria e o negócio não avança. O senhor entende que o CEDET hoje seria o núcleo, né? Eu acho que a gente deveria partir dele para poder chegar a uma conclusão melhor. Porque eles poderiam passar para nós qual seria a necessidade. Essa é a ideia. Aí, chamar essas pessoas. Depois fazemos, igual o senhor falou, o ciclo. Trazermos as pessoas para poder ver cada situação, cada apontamento e como a gente pode adaptar para poder ajudar. Então, acho que seria uma situação legal. Mas o que você sugere, então? Uma primeira reunião com o CEDET só? O CEDET, para que ele apresente para nós um posicionamento de como eles achariam que seria o correto. Então, CEDET, o que a gente faria? A gente chamaria a professora responsável, que é a Gambale, que esteve aqui na última, pais e alunos, professores, comunidade CEDET, seria isso? Essa é a sua sugestão? Bom, até acho, só que pelas datas aí eu não concordo não. A gente Qual já data? tem sempre, semana que vem, dia 5, a gente já tem reunião normal, depois dia 12 outro, dia 19 outro. Pra mim ficar muito pesado. Quer deixar sair pro dia agora, 19? sair, ou se fizer no dia 19 junto, ou se fosse no dia 5, ou uma outra que é junto com a reunião. Mas por fora agora, nesse mês de setembro, eu não vou conseguir mais nenhuma, a não ser as ordinárias normais. Quer manter para a ordinária no dia 19, então? Daí pode ser. Agora outra fora desses dias em setembro até 10 de outubro eu não consigo nenhuma fora as que são as necessárias. Sem problemas, acho que pode ficar pro dia 19 para a reunião ordinária. Eu concordo, acho legal. Se não tem nenhum problema. Seria, Não, até ser, pode porque ser. nós Antecipa não para as conseguimos 9 e montar reserva o outros plenário. horários aí. Isso. Eu Vai também ficar o tenho, mês inteiro aqui, o horário desse eu não consigo mais. Aí, além dessa questão do CEDET, eu acho que pelo menos seria importante... O que vocês querem? Vocês querem chamar só o CEDET? Vocês querem chamar os conselhos, secretário... Eu tinha pensado em fazer uma reunião ampla com todos. O CEDET, os conselhos municipais, a secretaria e a diretoria regional de ensino. Vocês querem limitar o CEDET e depois faz mais reuniões com os outros? Quer dizer, um debate total entre o pessoal, mas acho que se a gente Eu pensei em fazer um trouxer- debate bem inicial, assim, pra gente mas se a gente ouvir todo mundo. viesse buscar pelo núcleo, o problema é o CEDET, a gente absorver o que eles passam de necessidade para nós, aí nós podemos chegar no dos demais. Por exemplo, o conselho, né? Até onde o conselho está podendo atuar. O que ele está fazendo, aonde ele está chegando, como está vindo o recurso. Para a gente ter uma noção do que é o CEDET de uma maneira geral e eles apresentarem também o que eles acham que seja necessário. Não é? Porque aí nós teríamos, assim, mandando a doença para que eles tragam para nós o remédio. Uhum. É uma maneira, seria mais ou menos assim. No debate, nós podemos até ter uma coisa de resposta. Mas eu acho que se cada um apresentar o seu problema, a gente verificando cada fase, cada ciclo,
Eu acho que a gente tem Não, mais. eu acho que o problema a gente já resultado. sabe qual é, gente. O SEDET está É. irregular, precisa ser regularizado. É. O problema é que a regularização passa inevitavelmente pela mão da secretária. Sim. E pela nossa mão, porque a gente vai precisar aprovar a lei, a gente vai precisar aprovar os termos de cooperação, enfim. O que você acha, Jonas? Você Não, prefere fazer uma reunião já- mais já ampla ou seria mais uma- restrita? Não, uma mais ampla, porque uma restrita não ia adiantar nada. Tipo assim, no meu ponto de vista, você traz o CEDET aqui para ele apresentar para nós. Vamos ter que apresentar esse negócio, ficar intermediário depois para a DUS, para depois voltar com o CEDET de novo, juntando todo mundo. Porque eles vão passar uma ideia para ela, que mediante ela vai falar, ó, essa lei segue essa diretriz aqui, dá para fazer isso, ó, isso aqui não dá. Não é dessa parte, então... E a gente já Aqui já ouve a vai- diretoria de ensino também, já né? vai moldando mais ou menos isso que é, porque senão a gente vai pegar uma que a gente também não tem conhecimento, se pode ou não, que eles vão passar uma que estão montando, a gente vai ter que passar para a DUS, depois a gente vai voltar com outra. pra fazer Eu acho que Chegou para nesse dinamizar... ponto que eu falei, né? Cada núcleo tem a sua prioridade. Mas é que tá Então, tudo amarrado, né? Tipo, o pessoal do SEDET não vai resolver o problema sem a DUS. Isso, é isso que eu disse, depois a gente vai ter que levar para uma, E a levar pra gente não outra, vai então, se resolver o todo mundo problema do ouvir- SEDET sem a diretoria de ensino. Eu acho que a última reunião fluiu bem. Foi uma reunião mais ampla, mas todo mundo pôde participar, todo mundo pôde dar sua colaboração. Eu vou sugerir o seguinte, então, Gênova. A gente fazer uma primeira reunião mais ampla, a gente vê como funciona, para também não criar muita reunião. Você vai precisar fazer uma reunião com a diretoria de ensino, uma com a secretaria, uma com os conselhos, uma com o SEDET. A gente faz uma, e aí, a partir daí, a gente discute ou não se de começar a desmembrar e fazer meio que grupo de trabalho. Aí eu ia sugerir da gente chamar a comunidade SEDET, né, que são os professores, os pais e alunos, os conselhos, a secretária de educação e a diretoria regional de ensino. Acho que a gente tem todos envolvidos e aí a gente já sai com direcionamento já. O que vocês acham? Pode ser? Do meu ponto de vista é melhor, porque daí a gente já sabe que nós vai falar onde já vai. Ah, pode, isso aqui não tem, por que não pode? Senão a gente só ouviu o CEDET, vai falar, não precisa fazer. E com o debate nós temos uma maneira bem ampla, nós não temos o foco do problema. Então, cada um trazendo o seu problema, seria melhor. Por isso que eu estou dizendo, a gente discutir os focos para poder ver qual seria o melhor remédio. Mas, Não, mas daí eu vocês acho que... acharam que assim, uma maneira, um debate geral, né? Mas daí eu acho que daí, a partir rebate. dessa primeira reunião, a gente define o que são os focos, entendeu? Porque acho que nesse momento está muito disperso ainda. Vamos fazer essa primeira reunião, aí a gente debate a necessidade de mais ou não. Pode ser? Pode ser. Não havendo mais nada a ser discutido, então, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.